Olá, amigo internauta, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Clisme e chego para dizer que está no ar mais uma edição do Destaque ANC, o podcast da Rede A Notícia do Ceará. Desde já eu peço para que você possa deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. O podcast de hoje que conta com um convidado especial. Cearense de Aracati, por formação ele é engenheiro civil e advogado, mas por atuação é um dos políticos mais atuantes da história recente do estado do Ceará. Estamos recebendo uma das principais lideranças do PT a nível estadual, o deputado federal José Ayrton Cirilo. Seja muito bem-vindo ao Destaque ANC. Muito obrigado. Como esse podcast ele atinge, deputado, um público específico, os nossos internautas eles lhe conhecem muito bem. Eles sabem que o senhor é deputado federal, que está caminhando aí na sua quarta legislatura e que por muito pouco não foi governador do estado em 2002. E essa é a minha trajetória política e eu tenho focado a minha atuação política evidente nas gestões públicas, porque foi como prefeito de Capuí que nós nos projetamos numa gestão que ficou reconhecida nacional e internacionalmente pelos resultados de transformação da educação, universalizar a educação, o acesso para todos, qualidade do aprendizado e valorização dos profissionais da educação. Foi lá onde nós implantamos o Fundef. O Fundef foi pioneiro, em Capuí, depois se tornou um programa nacional em 96, quando o ex-ministro Paulo Renato de Souza foi ministro Fernando Henrique. E Capuí se tornou referente na saúde também, porque foi lá que nós implantamos os programas agentes comunitários de saúde, que depois serviu de referência para o Ceará, e depois o programa Saúde da Família também, que são programas nacionais, e além de outras ações como o orçamento participativo, o portal da transparência, que hoje existem em todo o Brasil, graças ao presidente Lula. E, portanto, a gente tem focado na melhoria, no investimento das gestões, porque entendemos que são nas cidades dos municípios onde a população nasce, reside, trabalha, vive. E, portanto, eu tenho procurado ajudar, melhorando a qualidade de vida da população, do país e do nosso estado, principalmente via as cidades aqui do nosso estado. Vamos falar a nível de política, né, a nível de hoje. Inclusive, do final do ano passado, principalmente, estava bem batida essa questão na imprensa, onde o senhor era um dos principais incentivadores de uma candidatura própria do PT ao governo do estado. Por que o deputado Zé Ayrton sai em defesa de o PT como um protagonista e não coadjuvante aqui no Ceará? Porque eu defendo que o PT do Ceará, que sempre teve candidato a governador dos momentos mais adversos e mais difíceis, o primeiro candidato a governador do PT foi em 82 com Américo Barreira, o segundo foi o padre Haroldo Coelho, em 86, 90 o deputado João Alfredo e Cartacho em 94. Eu fui duas vezes, 98 e 2002. Levamos aquela eleição para o segundo turno, o Lula presidente da República, e eu fui contra o PT deixar de ter candidato a governador para apoiar o Ferreira Gomes, que, a meu ver, vem batendo no PT desde a minha campanha de 2002. Quem assiste as declarações do Ciro, naquela época tem manchete nos jornais, principalmente no jornal O Povo, com acusações muito fortes, muito irresponsáveis contra o PT, contra mim, querendo nos desqualificar, e contra o presidente Lula. Então eu fui contra o PT deixar de ter candidato a governador em 2006 para apoiar o Cid. Eu mantenho essa posição porque eu entendo que, com a volta também do presidente Lula e com o trabalho que o Camilo desenvolveu aqui no Ceará, nós, num alinhamento político nacional, um projeto nacional, nós teremos condições de viabilizar a concretude de sonhos, de projetos que nós acreditamos que seremos capazes de avançar
aqui no nosso estado. E no meu caso, como eu fui prefeito 2 vezes, em que nós mudamos, transformamos a vida das pessoas para melhor, eu carrego esse sentimento de que, com o apoio de um governo responsável federal e aqui no Ceará, em parceria com os municípios, nós seríamos capazes de promover muito mais avanços na educação, na saúde, na moradia, na geração de emprego e renda, no desenvolvimento do Ceará e também na área da segurança, que é um dos grandes gargalos que nós temos. Então, eu defendo a tese porque eu acho que é inconciliável. Aqui no Ceará, o PDT, que somos parceiro, e eu defendo, inclusive, a manutenção da aliança, desde que o PDT fique na vice, como era com o Isolda, que era vice do Camilo. Por que não mantém na vice? E o PT encabeçar a chapa, porque a disputa está nacionalizada, ela está centralizada na eleição do presidente Lula contra, né, o atraso, o ódio, o preconceito das forças reacionárias, e nós precisamos aqui no Ceará estar alinhado com esse projeto nacional, e o Lula precisa ter um palanque leal e forte no Ceará. Na medida que o PT não tem palanque, não tem candidato a governador, qual vai ser o palanque do Lula aqui no estado? Então eu defendo a tese, continuo defendendo, já disse isso para o presidente Lula e para as lideranças do PT, que se depender de mim, vou lutar para que o partido possa ser protagonista no estado. Não quer dizer que não possamos dialogar com o PDT e construir, né, uma certa unidade também, mas a condição para mim é a questão nacional. E o fato do Ciro bater no PT de manhã, de tarde e de noite, acusar o Lula de todos os adjetivos, né, e aqui no Ceará também recentemente com as declarações mais incisivas, inclusive chamando a banda podre do PT, e ele foi irresponsável porque não nomina quem são essa banda podre. Eu acho que não dá para você ficar num palanque, né, com um candidato que nos ataca. Isso cria, no mínimo, constrangimento e, na minha leitura, o PT tem altivez, tem estrutura, tem candidatos para disputar competitivamente as eleições no Ceará e, no segundo turno, porventura, pode-se fazer alianças com quem for para o segundo turno. Então, eu acho que é chegado o momento do PT mostrar a sua altivez e apresentar um projeto político de protagonismo no nosso estado. O senhor, inclusive, adiantou um terceiro ponto aqui da nossa pergunta, do nosso roteiro. Recentemente, essas declarações do Ciro, polêmicas, inclusive, aqui atingindo, né, parte do PT aqui no estado, só para ficar massificado, o senhor acha que, diante dessas declarações, ainda é possível essa aliança PT-PDT no Ceará? Olha, eu acho que tudo é possível, porque a política é algo que nós não podemos nunca dizer que dessa água não beberei. A política é muito dinâmica, há concretamente um claro sentimento de ruptura, há um sentimento e uma vontade de vários segmentos liderados particularmente por mim, pela Luiziane e outras forças do PT, que querem construir esse protagonismo do PT. No entanto, aqui no estado há essa aliança e tem as forças que, mesmo sendo acusadas, querem conciliar, querem manter o que se chama do projeto aqui no estado. Eu, sinceramente, não sei o que poderá acontecer. Acho que aqui no estado, quem vai decidir essa situação, é evidente que nós vamos ter um grande debate, porque nós vamos ter um encontro estadual dia 28, onde o PT vai definir a política de aliança tática eleitoral e possivelmente poderá definir nomes que estejam querendo se colocar à disposição desse projeto, mas a decisão final é nacional da nacional do PT e, sobretudo, do presidente Lula. Então, nós tudo podemos esperar, tanto que o PT possa construir uma aliança envolvendo não só o PT, mas outros partidos que apoiam o presidente Lula, como é o caso do PMDB, aliás, do MDB, do Eunício Oliveira,
do PCdoB, que já está na federação, o PV, que está na federação. Nós podemos trazer outros aliados, né, como é o caso do Solidariedade, que está também apoiando nacionalmente o presidente Lula. Então, nós temos como construir uma grande frente e viabilizar um projeto aqui no nosso estado. Então, vamos aguardar, vai depender do andar desse processo todo, da evolução dessa construção nacional, como eu disse, a campanha é nacionalizada, e tudo pode acontecer, né? Eu, né, defendo que a gente possa construir um palanque leal para o presidente Lula no estado e o PT possa ser protagonista. O senhor falou a respeito do palanque, né, para o Lula se figurar aqui no Ceará. 16 anos depois, ele volta a colocar o nome à disposição da população brasileira. Como é que o senhor avalia o retorno de Lula nesse cenário eleitoral para os rumos políticos do Brasil? Olha, eu participei em São Paulo do pré-lançamento da campanha do companheiro Lula e do Geraldo Alckmin, que não pôde estar presente, mas fez um belo discurso. E foi um momento de muita emoção, um momento de resgate, efetivamente, da esperança do povo brasileiro, né? Um lançamento, eu diria assim, dentro de um cenário, né, de grande sentimento de unidade das forças progressistas no nosso país, inclusive com a presença de representação política, não só do Brasil, mas do exterior. Tinha vários países que estavam lá com representações, também das forças políticas que estavam lá representadas, dos artistas, né, de vários intelectuais. Então foi um momento assim muito sublime, muito mágico e muito emotivo, que, de certo modo, nos trouxe muita energia, muita força. E o Lula fez um discurso magnífico, mostrando o que ele quer para o Brasil, o que ele sonha para o Brasil, e, sobretudo, mostrou o quanto ele é um ser humano extraordinário, que carrega o amor como força motriz da sua vida. Então, Lula, ele inclusive fez uma fala dizendo que na idade que ele estava, com 76 anos, apaixonado, ia casar, né, com a Janja, ele não tinha porque não só está amando, ele não tinha tempo, nem muito menos sentimento para guardar ódio, rancor e vingança de quem quer que seja. Então, o Lula mostrou a grandeza, a sua grandiosidade, do seu amor pelo povo brasileiro, pelo nosso país, o seu compromisso com o resgate da esperança da nossa nação. Acho que foi um momento assim sublime, mágico, do lançamento da campanha do presidente Lula, e eu acho que a imprensa nacional e internacional retratou esse momento tão importante do país, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de muitos retrocessos, de muitos atrasos, e que nós precisamos resgatar a esperança do povo brasileiro e afirmar conquistas, avançar nos direitos da população. Então, acho que foi um momento assim, muito importante da fala do presidente Lula. Há 20 anos, nós tivemos aquele famoso slogan que realmente pegou, né? Lula lá, José Ayrton cá. 20 anos depois, nós temos aí surgindo algo parecido. Eu queria lançar essa pergunta para o senhor, como representante da oposição. A questão inclusive já tem sido falado com esse grupo político, Capitão lá, Capitão cá, seria Bolsonaro, né, lá para presidente, e Wagner aqui como governador do estado. Como é que o senhor avalia aí a questão do governo Bolsonaro e Wagner surgindo como principal nome de oposição? Olha, evidente que no Ceará nós estamos num processo de domínio muito tempo de uma família, praticamente, e isso traz um desgaste ao longo do processo, né? E acho que
com essa situação, inclusive, das agressões, não é só do Ciro, foi agressões do Ivo, que atacou, dizendo que atacou o Lula, né? Para ser honesto, só precisava não estar com Lula. O Cid, que apoiou, aliás, que acusou os petistas de babaca. Então, esse clã, eles vêm nos atingindo assim, e, sobretudo, mexendo com os brios, com o orgulho, o sentimento da militância do PT, que são os nossos companheiros e companheiras de mais valorosos que nós temos. Então, é muita irresponsabilidade, até porque o PT está aliado com eles, e eu não entendo como se distrata um aliado dessa forma, desrespeitosa, como vem acontecendo. E eu acho que está se esgotando esse processo. Daí surge o capitão Wagner como uma liderança jovem, né, que tem uma luta em defesa da segurança, disputou a prefeitura de Fortaleza, quase que ganha, né, e é um forte concorrente ao governo do estado. Eu acho que nós vamos ter não só uma eleição nacional muito polarizada, muito disputada, porque vai ser uma eleição muito agressiva nacionalmente, e aqui no Ceará eu penso que também nós teremos um cenário de muita disputa, seja com o capitão Wagner, seja com o nome do PDT, né, seja com o nome do PT. Acho que nós poderemos ter aqui 3 fortes candidatos, além da candidata do PSOL, a Delita Monteiro, que também é uma companheira valorosa, e, portanto, é um cenário de muita disputa que nós poderemos ter, dependendo da posição que o PT vai ter de candidatura ou não aqui no Ceará, né? Então, eu acho que muita água vai rolar. Nós temos ainda um tempo, né, elástico para as convenções. As convenções só se realizam a partir do dia 20 de julho em diante, e vai até 5 de agosto. Então é muito tempo na política e tudo pode acontecer. E acho que vai ser uma campanha de muitas emoções, com muitas discussões, muito debate. E eu espero, né, contribuir para ajudar para o Ceará avançar e, com isso, a gente melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Perfeito. Deputado, eu queria que nesse momento o senhor estivesse livre para fazer suas considerações finais, mandasse o seu recado para a população cearense e uma pergunta que eu deixo. O nome do deputado federal José Ayrton estará à disposição do cearense nessas eleições em 2022? Nós tivemos com o presidente Lula, agora recente, tive agora com ele em São Paulo, mas antes, na terça-feira, nós tivemos uma conversa, uma reunião. Eu sou candidato à reeleição, meu projeto no momento é minha reeleição de deputado federal, mas como um militante, e eu disse isso para o presidente Lula, em 2 outras oportunidades, eu deixei de disputar mandato de deputado para disputar o governo do estado. Se o meu nome for um nome capaz de agregar, de somar, de unir e de contribuir para viabilizar um palanque leal para o presidente Lula, e eu disse a ele que o senhor merece, precisa disso no Ceará, eu sempre estarei à disposição para contribuir com os avanços e as conquistas para o nosso povo. Então, sempre estarei à disposição. Se essa for a decisão do partido nacionalmente e também do PT do Ceará, que nós precisamos, e eu disse isso, só toparia numa grande unidade política, porque hoje nós temos, né, 3 nomes que se colocam à disposição. Tem o meu nome, tem o nome da deputada Luiziane Lins, que se coloca, e também do deputado federal Guimarães, que poderá também ser um dos nomes que o partido pode colocar à disposição para construir uma grande frente ampla e viabilizar um palanque leal para o presidente Lula no Ceará.
Perfeito, eu sou o Felipe Klisman, te agradeço por ter ficado até o final do Destaque ANC, deixe o seu like, inscreva-se no canal e lembrando que essa entrevista completa você poderá ouvir no programa A Notícia do Ceará, retransmitido por 56 emissoras no nosso estado. Da redação em Fortaleza, Felipe Klisman para o programa A Notícia do Ceará. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.